E a partir do momento também que o produtor ele começa a trazer os dados contábeis, os dados financeiros, os dados de quanto custa realmente a operação, né? Quanto custa realmente eu fazer o meu plantio, em um pouco mais de detalhes, tudo isso traz informações, trazem dados que podem ajudar o produtor também a tomar melhores decisões com relação à sua estratégia, né, de negócio como um todo. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o meu xará, Paulo de Tarso, que é sócio na Deloitte, onde também é responsável por liderar as regiões do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste. Ele é sócio de Audit e Assurance, né, da Deloitte. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Fala, Paulo, uma honra estar aqui com você, super bacana participar aqui pela primeira vez do Agro Resenha. A gente conhece muito, ouve muito, e então espero que eu atenda as expectativas suas e de todos que nos ouvem aqui. Imagina, cara, com certeza. Vamos trocar uma ideia, falar um pouco dessa sua carreira aí, um pouco de reforma tributária, né? Um assunto bem bacana aí pra gente. Falar sobre imposto, né? Imposto sempre é difícil, viu, Paulo? A gente vai tentar aqui. Como o próprio nome diz, ele é imposto a nós, né? Exatamente, não é uma opção, é imposto. É isso aí, cara. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o meu xará, Paulo. E pra gente começar essa resenha aqui, meu amigo, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara? Opa, com certeza. Bom, Paulo, eu tenho hoje, né, sempre acho que é melhor começar do fim, né? Até para fazer um trocadilho aqui, começar do fim, mas, enfim, já tenho mais de 30 anos de experiência profissional, mas desses 30, 25 na Deloitte, né, que é a firma que eu tenho a oportunidade de estar aí desde 20 anos de idade, então já jogando aqui a minha idade para todos conhecerem. E anteriormente a isso, eu tive algumas passagens aí profissionais também. Comecei com 15 anos como office boy de uma empresa de locação de pagers, bips, né? Quando não existia o telefone celular ainda, Paulo. O celular hoje já é conhecido por todos, mas algum tempo atrás não se conhecia o telefone celular, né? Sim. Depois disso, tive algumas outras oportunidades dentro dessa mesma empresa. Eu cheguei a ser analista financeiro e aí de lá acabei indo para uma outra empresa, uma indústria de alarmes. Acho que talvez vocês conheçam aí a Positron, né? Sim, Que fazia, no caso, alarmes para carros, entre outros, vidros elétricos e assim por diante. Fui lá como analista financeiro, trabalhei com dois ex-auditores, o Cláudio Lima e o Ricardo Cavalcante, que sempre me provocaram muito e falando que eu tinha um perfil de auditor, né? Do jeito que eu fazia as coisas, talvez um pouquinho sistemático ali e tal, me provocando sempre, você tem muito perfil de auditor. E aí um belo dia, lendo um jornal, um domingo em casa, vi ali um anúncio que a Deloitte estava abrindo o escritório em Campinas, isso em 1999, e usava contratar auditor. E aí eu lembrei que é auditor, enfim, e aí começa a minha trajetória na Deloitte 25 anos atrás. É interessante isso, né? Até quando a gente estava organizando aqui da gente bater esse papo, você mandou uma entrevista sua, né, que você fez num outro podcast, e achei bem legal porque, assim, hoje, né, cara, não é
não é usual, né, Xará? Você trabalhar 25 anos numa empresa. Se pegar qualquer moleque aí, millennial, sei lá, geração, o cara pensar em ficar 25 anos no mesmo lugar não é trivial hoje, né, cara? A que você atribui essa longevidade, cara, no mesmo lugar, assim? Cara, o dinamismo. É impressionante o dinamismo de uma empresa como a Deloitte, assim, uma empresa de auditoria e consultoria. Você, praticamente todo ano, como se você renovasse o seu emprego, como se todo ano você estivesse começando uma nova etapa numa nova empresa, né? Porque os desafios, primeiro você tem um ano com uma série de desafios que te permitem ter muitos aprendizados, né? Conhecer muita gente e aprender com muita gente como consequência, aprender coisas boas e também aprender coisas que talvez você não deva fazer, né? Com essa convivência que você tem aí no mercado como um todo e até internamente da própria Deloitte. Mas esse dinamismo de você aprender muito, estar sempre presente em empresas diferentes, com pessoas diferentes, traz para você talvez uma curva de aprendizado um pouco mais rápida que o normal, né? Que você teria numa empresa fora, sem ser auditoria e consultoria, e esse aprendizado um pouco mais rápido normal te traz novas oportunidades, né? Então você acaba assumindo novos desafios, e esse dinamismo, você assumir novos desafios, te traz uma necessidade de aprender novamente alguma coisa nova, e assim você vai se renovando bastante. Além disso, né, então você tem o próprio crescimento dentro da sua própria área, como você também tem o crescimento em conhecer segmentos de indústria, você começa a passar a ser um pouco mais referência em algum setor específico, ou seu conhecimento técnico sobre algum assunto começa a ser um pouco mais importante e você acaba se tornando referência também internamente na organização sobre esse assunto técnico. Você começa, então, a dar treinamentos a respeito desses assuntos, começa a palestrar fora da própria organização a respeito de assuntos. Então, isso vai trazer um dinamismo que hoje eu posso te falar que não parece que faz 25 anos que eu estou na Deloitte. Definitivamente, o dinamismo é muito grande. Rapidamente para você entender. Comecei lá em 99, aí em 2007 eu tive a oportunidade de ficar 2 anos fora, fui ser auditor da Deloitte do Canadá, na cidade de Vancouver, fiquei 2 anos, aí volto em 2009 com uma série de desafios, um pouco mais experiente, em 2012 me convidaram para ser sócio da Deloitte, né? Aí aceitei, em 2016 tive a oportunidade de assumir como líder aqui do escritório de Campinas, na ocasião, aí como líder a gente teve uma série de iniciativas de abrir outros escritórios, abrimos em Ribeirão Preto, Uberlândia, Cuiabá, né? A gente tem escritório em Cuiabá agora também, em breve devemos ter também outros aí, espero em Goiânia, temos em Brasília, fizemos abertura lá também, enfim. Então o dinamismo é muito grande, e aí também com esse aprendizado, principalmente que a gente teve aqui no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no Centro-Oeste como um todo, acabei começando a ser um pouco de referência no agronegócio, que também traz um pouco de conexão aí de novo, né, tentando responder o porquê que 25 anos, né? O dinamismo é muito grande, né? Acho que isso ajuda a responder um pouquinho. Sim, cara, e tem um ponto que você falou aí que eu acho bem interessante, que é o seguinte, né? Às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, né? E muitas vezes a mesmice que faz a turma não querer talvez ficar num lugar só, mas muitas vezes essa mesmice pode ser resolvida por nós mesmos, né, cara? É o típico procurando sarna pra se coçar, né? Se a gente procurar uma sarninha ali, surge uma coceirinha, né, cara? Boa, exatamente. Veja, Paulo, sejamos aqui, né, bem objetivos. A gente está num país que tem crescido, apesar de não crescer da forma que todo mundo gostaria, mas se a gente pegar uma análise histórica, o Brasil cresceu muito, né, nesses últimos tempos, e tem muito a crescer, principalmente nesse setor o qual nós estamos falando. O crescimento foi impressionante, né, no agronegócio como um todo. Então, quando o setor cresce, né, um segmento como esse cresce, a necessidade de especialistas, de pessoas aumenta. Sim. Aqueles que se colocam, né, que fazem um pouquinho a mais do que o normal, eles acabam tendo as oportunidades, talvez as melhores oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Então talvez eu me encaixe um pouquinho, eu também me jogo um pouco nas oportunidades, também sou um pouco curioso, para não dizer bastante, sou bastante curioso, eu gosto realmente de procurar entender um pouco mais em detalhes os movimentos econômicos, os movimentos de mercado, os movimentos das empresas, os movimentos do setor, e isso vai, obviamente, trazendo mais oportunidade de você se tornar uma referência ou, enfim, ser uma peça importante dentro da organização. E em termos de habilidades, assim, cara, porque assim, a Deloitte é uma empresa gigantesca, né? Tá presente no mundo inteiro, cara. Mas, óbvio, você tinha um perfil ali de auditor, né? Que te falaram e tal, e você acreditou nesse negócio aí, né?
Mas, cara, o que de habilidade você precisou desenvolver, assim? Porque, assim, uma coisa é você entrar e resolver o seu problema, que é, eu vou auditar numa empresa, tá certo? Isso aí é uma questão. Outra coisa, na minha visão, completamente diferente, é você liderar uma equipe, né, pra fazer o que, teoricamente, eu acredito que você fazia muito bem, né? Cara, o que você teve que desenvolver aí pra chegar onde você chegou, né? Porque, óbvio, são 25 anos de caminhada, mas tem muito esforço, muitas coisas que você precisou melhorar aí também, né, a desenvolver, né? Então, se você... Vou até dar um passinho para trás aqui, vamos entrar um pouquinho mais específico no caso de auditor, né? O que é ser auditor? Então, no caso da Deloitte, das empresas de auditoria como a Deloitte, né, o que a gente faz é auditar a demonstração financeira das empresas, ou seja, auditar o balanço e a demonstração do resultado, né? A DRE, né? Falando em termos aqui que talvez fique mais fácil para todos entenderem, auditar ali o balanço patrimonial, os ativos, os passivos, os direitos, as obrigações e também a apuração de resultados, ou seja, as receitas, as despesas, os custos. Então, nosso papel é, por meio de normas ou de procedimentos de auditoria que são determinados em normas internacionais, ou seja, a gente não faz a nossa cabeça, a gente executa procedimentos com base nessas normas, né, os procedimentos, a gente busca identificar se aqueles ativos, aqueles direitos, aquelas obrigações, aqueles passivos, aquelas receitas, aquelas despesas, aqueles custos estão corretos, né, conforme a empresa apresenta. Esse é o nosso papel, elevar credibilidade para o mercado de capitais e para os stakeholders como um todo, né? Fornecedores, clientes, bancos e assim por diante, aqueles que relacionam com a empresa, ou seja, alguém aqui independente, uma firma de um porte super relevante, com uma competência profissional totalmente diferenciada, veio aqui, fez uma auditoria internacional, né? De um padrão internacional, é isso que eu quero dizer, e falou, olha, tá tudo bem aqui. Então, aquele balanço, aquela demonstração financeira tem mais credibilidade no mercado de capitais. É basicamente isso que é uma auditoria de demonstrações financeiras. E aí, para você fazer a auditoria, quando a gente começa lá júnior, né, quando eu comecei lá em 20 anos de idade, você começa os conceitos mais básicos, técnicos, contábeis, né, de você entender contabilidade, para saber se está sendo registrado o ativo e o passivo, a receita e a despesa conforme os fundamentos contábeis, e ao mesmo tempo as técnicas de auditoria, ou seja, quais são os procedimentos de auditoria que você executa para saber se toda a receita foi registrada, se alguma despesa deixou de ser registrada, e assim também com os ativos e assim também com os passivos. Então, basicamente técnico. Mas conforme você vai evoluindo, você vai crescendo, a técnica ela continua sendo importante, mas outros skills acabam sendo talvez mais preponderantes. Por exemplo, skills de organização, né? Você organizar o trabalho de forma que você cumpra os prazos que você combinou com o cliente, né, que você atende. Perfil de liderança, ou seja, você vai ter uma equipe de júniors trabalhando com você, ou pessoas menos experientes trabalhando com você, para você passar a experiência para essas pessoas, né, e ao mesmo tempo buscar que essas pessoas executem aquele trabalho com a qualidade que é esperada num tempo também é predeterminado. Ao longo do tempo, você vai percebendo também que criar conexões com pessoas é super relevante para você ter um pouco mais de habilidade de discussões relevantes com um alto nível, enfim, com os empreendedores, com os empresários, com os executivos, diretores das empresas. Então, são skills complementares que vão se encaixando e vão se adicionando à medida que você vai ganhando experiência profissional. Né? Basicamente, acho que esse seria um belo resumo, viu, Paulo? No fim do dia, você está lidando com o dinheiro, não o dinheiro dos outros, mas auditando, né? Vendo que se os caras estão fazendo isso certo. Quer dizer, no fim do dia também é uma baita de uma responsabilidade, né, cara? Porque com base no que vocês disserem, do que vocês auditarem, é que eles vão tomar também boas decisões, né, cara? Exato. Não, a responsabilidade de uma auditoria independente é muito alta, né? Bastante alta. Obviamente, uma auditoria de demonstrações financeiras e a gente vê aí, às vezes, no mercado, infelizmente, alguns escândalos relacionados aí a eventuais fraudes, né? O trabalho do auditor, ele não necessariamente consegue identificar fraude, porque fraude pode ter eventualmente aí vários participantes que podem, porventura, conseguir realmente não levar a informação para conhecimento do auditor independente ou o procedimento de auditoria não ser suficiente para
para captar, né, um eventual conluio ou alguma coisa que possa existir dentro de uma organização. Mas, como consequência, a responsabilidade é bastante alta, né, Paulo? Agora vamos entrar num assunto aqui que eu acho que eu queria falar bastante. A gente, recentemente, né, Paulo, a gente participou aqui de um evento juntos, né, inclusive no mesmo painel, e me chamou bastante atenção o que você trouxe pra gente em relação à reforma tributária, né? A gente aqui no AgroResenha, eu gosto muito de fazer episódios de podcast que vão durar muito tempo, né? Porque tem gente que vai estar escutando esse episódio nosso que tá saindo agora em 2024, em 2027, em 2026. Né? É muito comum isso acontecer. Mas, cara, não poderia deixar de passar, né, sobre essas questões que eu acho que tem um impacto bem grande. E vocês estão metidos até o pescoço nesse negócio aí de reforma tributária, né, cara? Cara, traz pra gente um pouquinho do que é a reforma tributária e de que maneira esse novo modelo, vamos dizer, ele pode impactar o agronegócio como um todo, assim, cara. Lógico. Paulo, vamos lá. Então, basicamente aqui, reforma tributária se fala principalmente dos impostos indiretos, aqueles impostos que não estão relacionados com o tributo do lucro, que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm, né? Imposto de renda como um todo. Então, não é sobre isso que essa reforma tributária tem o foco dessa reforma tributária são os impostos incidentes sobre as vendas das empresas. Esse é o principal foco dessa reforma tributária. Hoje, quais são os principais impostos que a gente conhece aí sobre vendas, né? Tem o ICMS, que é o imposto estadual, que é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Tem o ISS, que é o imposto municipal, que é o imposto sobre serviços. Tem o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, e assim por diante, né? Tem o PIS, tem o COFINS, né? Então, uma série de impostos aí que são basicamente e principalmente correlacionados a movimento de geração de negócio, o movimento de vendas das empresas. O que essa reforma tributária busca é simplificar um pouco esse cenário, porque, poxa, cada estado tem uma política de tributação de ICMS, aí tem aquela famosa e conhecida guerra dos estados com relação à tributação para atrair a empresa, enfim, para determinada região. A mesma coisa acontece com as cidades, né, que eventualmente tem tributação de ISS num percentual menor para algum tipo de serviço que possa ser coerente com o objetivo daquela região, daquela cidade, enfim. Então tem um pouco dessa complexidade, aí também, como a gente conhece, né, a legislação por muitas vezes não é tão clara, é muito detalhada, e às vezes o detalhe ele não cobre 100%, e aí existe a dúvida. Então, por exemplo, qual é o código que eu classifico esse produto para tributar o ICMS? Dependendo da forma que você lê o tipo do seu produto, você poderia tributar 18%, dependendo seria 12%. Essa dúvida, né, que gera também complexidade, gera muita discussão, muitas ações, né, muitas fiscalizações, e assim os autos de infração que as empresas recebem como um todo, é uma grande complexidade fiscal. E o que essa reforma tributária busca fazer é simplificar um pouco isso, trazendo um pouco daquilo que os países aí mais desenvolvidos têm, que é basicamente o IVA, né, aquele imposto de valor adicionado, o imposto sobre as vendas. E aqui dividido em dois, basicamente, né, que é o IBS e CBS. Até preciso recordar aqui quais são as siglas exatas aí. Vou até fugir das siglas para ficar mais fácil aqui a conversa, mas serão dois impostos que eles teriam como objeto cobrir todos esses outros impostos que hoje existem. Então, o ISS, o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI e assim por diante. E com isso, a simplificação traria menos complexidade tributária, mais tranquilidade para o empresário com relação àquilo que ele deve realmente ter de previsão de tributação nos seus produtos. Mas toda simplicidade, num primeiro momento, também traz a sua complexidade. Então, a reforma tributária ela vai, sim, trazer em alguns momentos elementos que possam ser bastante relevantes para produtores rurais e também para empresas, né, que de alguns setores. Então, indo um pouquinho mais aqui para o setor o qual nos realmente importa, né, que é o que movimenta aqui parte significativa do PIB do Brasil, tem alguns pontos que são importantes. Exemplo, qual vai ser a tributação relacionada a defensivos, né? Hoje sabe-se que existe alguns incentivos relacionados à tributação de defensivos. Pode ser, né, a depender de como tudo isso for para frente,
repente, mudar um pouquinho essa forma de tributação. Então, isso pode onerar um pouquinho a cadeia como um todo de produção. Como que, por exemplo, será qual vai ser o limitador de faturamento que um produtor rural pode ter a partir do momento da implementação dessa reforma tributária. Acho que esse talvez seja o principal tocante aqui e a principal mensagem, Paulo, porque até agora, o que se tem lá no texto da reforma tributária é que todo e qualquer produtor rural que tiver um faturamento anual, então não é mensal, é anual, superior a R$ 3.600.000, deverão adotar uma método de faturamento por uma pessoa jurídica, ou seja, não poderão mais fazer esse faturamento por uma pessoa física. E aí que começa o grande, talvez, né, o grande ponto de desafio aí para todo mundo, né? Porque teoricamente, a partir de 1º de janeiro de 2026, quando já começa um pouco a implementação dessa reforma tributária, essas pessoas físicas que tiverem faturamento superior a R$ 3.600.000 anuais deverão, então, adotar o faturamento por meio de uma pessoa jurídica e fazendo a tributação como sendo uma pessoa jurídica, já adotando esses 2 novos impostos ou os impostos que estiverem vigentes durante a transição da reforma tributária. E aí que vem, né? E, poxa, se eu sou uma pessoa jurídica, eu vou precisar então ter sistemas para poder fazer a emissão da nota fiscal, que eu vou precisar emitir nota fiscal, e aí eu vou precisar de sistema também para controlar eventual folha de pagamento das pessoas que trabalham na minha propriedade, e eu vou precisar fazer a contabilidade, e tudo isso traz, né, talvez uma complexidade grande aí para os produtores rurais, e isso é algo que a gente tem se preocupado de levar essa informação, né, e até mesmo para poder suportar aí esses produtores rurais nesse momento de transição e desafio, e meio que já aproveitando também, conectando um pouco disso, né, Paulo? A gente até falou sobre isso nesse dia desse evento aí, com um pouco da estrutura de governança, né, das famílias, né, agropecuárias como um todo, meio que conectando um pouco family office, né, que o pessoal sempre fala, com essa talvez esse principal gatilho que existe hoje, que é a reforma tributária. Pois é, cara, e assim, quando você fala 3.600.000 por ano, parece que é muita coisa, né? Mas a hora que a gente vai olhar o perfil de produtor que já fatura isso aí hoje, não é necessariamente o cara que está 100% estruturado já para isso, né? Grande parte desses produtores, eles não operam ainda na pessoa jurídica. Se operam, eu não sei qual que é a proporção, não deve ser a grande maioria, né, cara? Então, quer dizer, tem que correr contratempo, porque 26 tá aí, né, cara? Nós já estamos finalizando 24, né, bicho? É isso aí, Paulo. Essa é a preocupação. Então, primeiro, levar informação, né? Acho que esse é o principal objeto. O segundo, mas ao mesmo tempo não assustar, porque esse é um dos motivos que a gente existe, né? A Deloitte existe também para poder suportar esse processo de transição da melhor forma possível, para que isso que é visto no primeiro momento como um problema ou um desafio se torne alguma coisa benéfica para o negócio como um todo. Então, a gente pode cuidar de tudo isso para o produtor rural, né? Tanto já estruturado dentro dos nossos próprios sistemas, a gente pode já cuidar do faturamento, pode cuidar de folha de pagamento, pode ajudar em contas a pagar, receber, fazer a contabilidade. Então, e aí com isso, esse produtor rural não precisaria investir num sistema, enfim, tantas outras coisas. Então, ao mesmo tempo que existe sim uma questão, existem talvez aqui oportunidades já de investimento naquilo que a gente conversou sobre o movimento de estrutura de governança corporativa. Quando a gente fala que governança traz, põe dinheiro no bolso, né, Paulo? A gente falou um pouquinho disso naquele evento que foi feito outro dia em Cuiabá. Governança põe dinheiro no bolso, ela gera dinheiro, né? A forma que a gente enxerga essa governança. É até isso aí que eu queria perguntar pra você, né? Porque se no primeiro momento dá um susto, né? Da gente, meu Deus do céu, tem que fazer tudo esse negócio aí. Mas eu acredito muito que existem também algumas oportunidades, né? Acho que assim, a reforma tributária, até onde eu sei, não tá 100% ainda, não sei como é que tá, ainda tem mudança, se vai ter, se não vai ter, é possível que tenha, mas de qualquer maneira, cara, vai impactar diretamente, né? Mas você já falou algumas aí, mas se você pudesse elencar aí algumas oportunidades que você enxerga nesse processo, porque no fim do dia é um processo de profissionalização, não que o produtor não seja profissional, ele é profissional, né? Mas o processo de profissionalização da gestão, de repente, o que você traz pra gente, sim, em termos
termos de benefícios, ou se é que tem, ou, sei lá, oportunidades, talvez? Existem várias, né, Paulo? Assim, a partir do momento também que o produtor ele começa a trazer os dados contábeis, os dados financeiros, os dados de quanto custa realmente a operação, né? Quanto custa realmente eu fazer o meu plantio, em um pouco mais de detalhes, tudo isso traz informações, trazem dados que podem ajudar o produtor também a tomar melhores decisões com relação à sua estratégia, né, de negócio como um todo. Então, eu acho que é exatamente aí. Hoje, se talvez a gente, não é o caso de todos, obviamente, mas talvez muitos não tenham um controle tão preciso, né, de qual é o seu custo de produção, né? E sem ter um controle preciso do seu custo de produção, como que se pode falar em eventual redução de custos ou de ganho de lucratividade? Então, ao mesmo tempo que traz essa complexidade, né, talvez a reforma tributária, ela traz oportunidades de já, então, fazer esse movimento em se ter elementos, se ter um sistema que traga elementos para melhor tomada de decisão, para melhor avaliação dos quais são os meus custos, quais são as minhas despesas, qual é o meu prazo real de pagamento, com dados, talvez um balanço desse negócio, talvez fique mais fácil a obtenção de crédito, porque vai ficar um pouco mais claro ali para o banco, né, quais são os seus ativos, quais são os seus passivos, uma apuração de resultados um pouco mais estruturada, comparativamente com períodos anteriores, em que você demonstra uma melhoria de lucratividade, ou, enfim, tudo isso traz um pouco mais de credibilidade para o mercado, que também a credibilidade, conforme ela é maior, o custo financeiro também tem uma tendência de redução. Então, essas são talvez algumas, né, oportunidades, Paulo, que existem por trás, né, desse processo de adoção da reforma tributária. Não, legal, cara, legal. E assim, Paulo, a gente tem muitos produtores, né, que ouvem aqui o Agro Resenha e, enfim, tem um público bem bacana aí que ouve. E, assim, você comentou uma coisa ali atrás que me chamou a atenção, que é o seguinte, a gente falou sobre isso já, que a governança, né, que é basicamente o que a reforma tributária vai trazer, né, pro negócio. Vai trazer governança, né, gestão como um todo ali. Você falou que governança traz dinheiro pro bolso, né, cara? E do ponto de vista de indicadores, assim, o que o produtor, o que a gente tem que olhar pro negócio e falar assim, cara, você já falou, tem o demonstrativo de resultado, a parte de contabilidade, esse é um negócio que já existe há séculos, né, cara? Não é nós que estamos inventando esse negócio aí, né? Tem um padrão internacional, né? Não é à toa que todas as empresas no mundo que são listadas em bolsa e tal, precisa ter essa auditoria e toda essa questão aí do balanço certinho, né? Mas o que a gente tem que olhar, cara, pra falar assim, ó, eu estou saudável do ponto de vista financeiro, produtivo e tal, o que a gente olha pra ter esse norte, assim, cara? Assumindo que exista, né, um demonstrativo, né, Paulo? No caso de muitos produtores, não tenho dúvida que eles têm, sim, esse demonstrativo. Os principais indicadores são indicadores talvez comuns ali que o mercado costuma dar uma olhada, né? Então, os meus ativos de curto prazo, eles são maiores ou são menores que os meus passivos de curto prazo, né? Então, resumidamente, digamos que o valor, a soma do meu estoque, mais o que eu tenho de contas a receber das vendas que eu fiz, mais o meu caixa, ele é superior ao que eu tenho a pagar para fornecedores e de empréstimos e de folha de pagamento. Se ele é superior, talvez é um indicativo quanto maior, melhor, né? É um indicativo de que eu tenho uma certa saúde financeira no negócio. Outros indicadores também são indicadores de resultado, ou seja, minha margem ela tem sido consistente, né? A receita menos o custo de produção, essa margem ela tem sido consistente ao longo dos anos, ou ela tem tido uma tendência de queda? Qual tem sido, né, a avaliação desses resultados ao longo dos anos? Então, são indicadores que muitas vezes as organizações fazem avaliação. O endividamento da empresa como um todo, quando eu somo todo o endividamento, principalmente bancário, né? Endividamento
somo ele, quanto que ele representa do meu patrimônio, né? Quanto que ele representa do meu patrimônio. Se eu tenho um endividamento que representa 10 vezes o meu patrimônio, talvez você tenha um risco de endividamento muito significativo. Então, são indicadores que sempre são vistos, como também o próprio crescimento do negócio, né? Exemplo, poxa, o setor X, ele cresceu no último ano 30%, mas eu sou desse setor X e eu só cresci 5%. Talvez demonstre alguma questão de negócio que precisa ser avaliado, né? Se o setor como um todo cresceu 30%, porque essa empresa ou esse negócio específico cresceu bem menos que o setor, né? Então, é uma questão de inovação, uma questão de falta, enfim, de crédito, qual que é o ponto, né, que não permitiu esse negócio crescer no mesmo patamar que o setor como um todo. Então, talvez alguns aqui indicadores que são sempre considerados e avaliados aí pelo mercado. E é importante você falar isso, né, Paulo? Porque, assim, no fim do dia, se você não tiver isso bem organizado, Por que eu te perguntei esses indicadores, né, cara? Porque se a gente não tiver a base de tudo, a gente não consegue nem analisar isso, né, cara? Então, eu acho que, assim, se eu fosse colocar aí algumas a principal benefício ou vantagem, né, oportunidade disso aí é da gente profissionalizar a nossa gestão, né, cara? Porque aí no fim do dia é onde vai digitar o que a gente vai fazer, as decisões que nós vamos tomar, né? E você sabe, Paulo, que é super relevante isso que você falou, porque assim, ao longo desses 25 anos a gente já viveu muita coisa, né? Por exemplo, já tive, não foi uma, nem duas, enfim, algumas experiências de alguns negócios interessantes, né? Que existia ali fundos de investimento ou outras empresas interessadas em fazer aquisição, que aí procuraram empresas para fazer um trabalho de diligência, né, que é normal, vai lá ver se realmente aquele balanço está certo, se os passivos estão certos, enfim, avaliar o negócio como um todo, e a diligência não conseguiu cumprir o seu objetivo porque não tinha informação. E aí, sem informação, não tem negócio. Né? Então, às vezes, um empresário ele deixa de conseguir fazer um negócio da vida, né? De vender por, sei lá, 10 vezes o valor que ele começou, o negócio dele, por falta de dados contábeis, por falta de dados financeiros, econômicos como um todo. Não foi uma vez, como eu disse, foram várias vezes que a gente viu isso acontecer ao longo da carreira. Né? Então, realmente, é que eu volto a falar, né? A governança ela põe dinheiro no bolso de várias formas. Põe dinheiro no bolso porque você tem melhores controles, tendo os melhores controles, vai ter pessoas, né, mais treinadas para poder ajudar você a evoluir nesses controles, nesses dados, nessas informações. A governança te traz ali uma tranquilidade com relação àqueles que você se relaciona, aos seus clientes, aos fornecedores, aos bancos como um todo. Tem até um estudo que demonstra, obviamente esse estudo ele talvez fuja aqui do foco que a gente está falando, mas é só para ter uma referência, né, de empresas, companhias abertas, empresas que possuem um nível de governança na corporativa maior, na Bolsa de Valores de São Paulo, e as empresas não possuem um nível de governança corporativa mais alto. Aquelas que têm um nível de governança maior valorizaram as suas ações e o seu negócio 129% a mais que as outras. Isso é um dado público. Então, imagine o seguinte, uma empresa, né, isso é um histórico de 10 anos, uma empresa que tem uma estrutura de governança corporativa é vista no mercado, as ações dessa empresa, pela sua governança, pela sua transparência, pela forma de sua atuação, valorizou 129% a mais do que aquelas que não têm um nível de governança tão alto. Então, de novo, é dinheiro no bolso. Se a empresa valorizou 129% a mais, isso significa que numa eventual transação entre empresas, o dinheiro que seria colocado no bolso do acionista seria muito maior. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, tem bastante coisa aí, muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né, cara? Muita água. Tem um trabalho árduo aí, né, cara, para fazer ao longo desses próximos anos aí para trazer essa governança aí para os produtores, né, cara. Tenho certeza que, assim, eu falo isso, né, Xará, porque, assim, eu trabalhei muito tempo levantando custo de produção, visitei o Brasil inteiro fazendo esse negócio, cara, e, assim, o comum é a turma não ter, né? Então, a gente precisa chegar logo num patamar em que o comum é a turma ter, né? Assim, é a consciência, né, Paulo? Que a gente está tentando aqui de forma bastante positiva, agregar valor para todos que nos ouvem aqui, é realmente ter a consciência de que a gestão, né, você ter dados, informações do seu negócio cada vez mais precisos, realmente ele traz diferencial financeiro para o seu negócio, traz oportunidades financeiras realmente, né? Não é uma questão que eu até estou tentando desvincular aqui, é que às vezes a palavra governança é entendido por alguns como burocracia, é entendido por alguns como custo, entendido por alguns como despesa, e não é.
não é. Na prática, realmente, aqueles que conseguem investir em governança conseguem ter o retorno no seu negócio. E dá para mensurar isso. Obviamente, tudo tem o seu tempo, né? Sua curva de crescimento, sua curva de aprendizado, mas sem dúvida alguma, a gestão ela traz sim benefícios para o negócio do empresário. E cara, assim, ó, eu não poderia deixar de comentar esse assunto, porque assim, acho que ficou bem claro aí a importância, né, da gente fazer uma boa gestão, né? Mas eu queria puxar um assunto seu, cara, que é o seguinte: a hora que esse episódio tiver ido ao ar, provavelmente você já vai ter corrido a maratona de Chicago, né? Pô, verdade. E no fim do dia, esse lance da gente melhorar sempre é sempre uma jornada. Nunca é uma corrida de 100 metros, né? É sempre uma maratona, né, cara? Tem que se dedicar, né, bicho? Tem que se dedicar, né, cara? Exatamente. E os semelhantes se conectam, né, Paulo? Porque a gente se conheceu, enfim, já faz um tempo aí, super bacana te conhecer e, enfim, estar próximo de você. Um cara que realmente percebo que faz a diferença no dia a dia aí da turma do agronegócio, também lá no AgriHub, na Famato como um todo, aqui com o seu AgroResenha. E você também, um grande maratonista, né? Agora maratonista, fez sua primeira maratona agora em 2024. Isso aí. Mas é isso, cara. Correr uma maratona é um trem difícil, porque para você correr 42, normalmente você treina pelo menos 600 quilômetros, né? Pelo menos 600 quilômetros. Isso se você já for um corredor de alguns anos, né? Porque para correr a primeira maratona vai precisar de um pouco mais de treino. Então, é isso. Eu tô dia 13, daqui 10 dias exatos, tem a prova lá de Chicago, uma maratona, que são das 6 maiores maratonas do mundo, né? Sim. Vou para lá, enfim, tô super empolgado para correr esses 42 quilômetros, espero que seja uma boa performance. Você sabe que depois do quilômetro 30 a prova começa perto. no quilômetro 30, né? Até o quilômetro 30 você corre. A prova começa no quilômetro 30, né? São 12 quilômetros de prova, na verdade, 30 para frente. Então, tô bem preparado, bem empolgado, mas você sabe como é que é, né? Sim. Tudo pode acontecer. Mas só vou fazer uma correção, porque o grande maratonista aqui é você. Eu sou maratonista grande. Não. Você gostou? Foi bom. Tá louco. Vai fazer mais uma? Vou, ano que vem já tamo junto. O bichinho picou. Só tenho que sarar aqui meu pé esquerdo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu já fiz, essa vai ser a quarta, né, Paulo? Eu já fiz, a minha primeira maratona eu fiz em 2021, não sei se eu te contei, eu fiz ela sozinho, assim, né? A gente tava indo meio na pandemia e tal, aí eu comecei a treinar, e um belo dia eu e meu cunhado, a gente falou, vamos correr uma maratona? Vamos correr 42 quilômetros, vamos correr uma maratona? Vamos. A gente marcou um mês seguinte, um dia, no feriado de 2 de novembro de 21, foi exatamente isso, e a gente correu 42 quilômetros, a gente acordou cedo, colocou água nas ruas e tal, e corremos 42 e 200, cumprimos a nossa primeira maratona assim, sozinho. Né? Aí depois já corri Berlim, corri Londres, corri Nova York e agora vai Chicago. Então o bichinho já picou aqui, viu, Paulo? Vai faltar Tóquio e Boston. Boston, verdade. Vai finalizar com Boston, né? O Boston tá difícil, viu que eles baixaram de novo, né? Os caras são sacana. Quer que a gente gaste o nosso dinheirinho, né, Xará? Na minha idade aqui tem que fazer comprovar uma prova a menos de 3 horas e 15. Isso é louco, é muito rápido, cara. Tá louco. Eu preciso ser muito rico pra poder pagar. E pra isso é índice. É muito treino pra isso, cara. Muita dedicação, né? Muita dedicação. Mas isso é bom, viu, Paulo? Aproveitando o gancho aqui do que você tá falando, mas isso traz benefícios pra nossa vida como um todo, tá? A consistência do treino, a dedicação que você tem pra treinar, pra fazer uma maratona, ela traz benefícios pra vida profissional também, pra vida pessoal, porque você acaba aprendendo muito durante todo esse processo de se preparar pra uma maratona. Você passa ali por muitos processos e muitos desafios que acabam trazendo para você algumas vantagens também que você acaba aplicando no dia a dia profissional. Eu acho que primeiro a consistência, né? Você tem o dia de correr, você corre, né? Então, essa consistência quando você fala de negócios, né? Então, em ter o controle, em executar o controle, por exemplo, né? Em ter a minha gestão e mensalmente, no primeiro dia útil, eu quero ter o meu indicativo financeiro. Eu tô aqui tentando fazer algumas analogias, né? Mas a consistência no treino, não tem como correr uma maratona sem ter consistência
consciência no treinamento. Não tem como. É isso aí. Né? Então, eu falo, e aí eu fazendo a minha analogia também, não tem como você ter uma gestão diferenciada no negócio e você ter consistência, né, naqueles controles e nas atividades que você executa dentro da sua organização. Então, ele traz ali alguns aprendizados para que você acaba aplicando também na vida pessoal e profissional. É até legal você ter falado isso, que eu ia falar exatamente isso, cara. Até recentemente eu vi um vídeo do Drauzio Varela, né, que é maratonista e tudo mais, e ele falou uma coisa interessante, né, que assim, ó, ninguém em sã consciência vai correr 42 km da noite pro dia, né? Ninguém. Né? Definitivamente não. Uma das grandes vantagens, ele falou, né, assim, uma das grandes vantagens de eu decidir correr uma maratona é que isso me obriga a ter uma rotina de treinos, que é a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Se eu quiser ter uma propriedade rural, uma empresa do agronegócio de sucesso, isso me obriga a ter uma rotina de boas decisões no dia a dia, uma rotina de levantamento de dados, de, né, fazer todas as coisas bonitinho, porque é isso que vai levar a gente concluir a maratona, né, chegar com sucesso lá. E, como a gente fala, a gente nunca para ali, né? A gente sempre tenta a segunda, terceira maratona, que a gente quer se desafiar a melhorar cada vez mais, né, cara? Acho que isso é uma boa analogia pra gente finalizar, né, cara? É uma boa analogia mesmo. E às vezes machuca, às vezes fica doente, que é o que acontece no negócio. Às vezes o preço cai, né? Às vezes a gente perde um profissional, um empregado importante, e aí é como você se reinventa, né, naquele processo, mas busca cumprir aquele objetivo como um todo, né, Paulo? Muito bom. Bacana isso aqui, viu? Xará, muito obrigado, viu, cara, por você ter topado essa conversa aqui, essa resenha aqui com a gente. Espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouquinho mais aí sobre a reforma tributária, né, sobre as vantagens ou oportunidades, vamos dizer assim, que isso aí pode trazer pro nosso setor. E se você ficou inspirado aí, ó, corra uma maratona, você vai ver. Vai ser legal pra caramba. Xará, muito obrigado. Você vai se fuder, mas vai ter bom. É bom. O trem é bom. Xará, muito obrigado, viu, cara, por você ter participado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado a todos aí que nos ouviram e vão nos ouvir também, viu? Uma honra estar aqui com você. Sucesso para o resenha e para você, Paulo. Vamos junto, cara. E como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara? Cara, pode procurar a gente diretamente aqui, Paulo de Tarso, da Deloitte. Acho que isso já na internet já me acha, mas tem meu e-mail também, é ptarso, né? PTARSO, @deloitte.com, que é DELOIT de tatu.com. É isso. Estou aqui para ajudar, me movimento rapidamente para estar perto de vocês aí, para ajudar vocês nos desafios. Maravilha, maravilha. Agora, Xará, nós temos um quiz no final aqui do nosso episódio. Eita. Que é para, né? Juro que não tem pegadinha, tá bom? Vamos nessa? Vamos lá então, vamos ver. Ó, vou te fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Paulo de Tarso, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Música antiga predileta, U2, One. Ó, bacana. Tem bom gosto musical, pelo menos. E, cara, conta aí pra gente qual que é o lugar mais legal que você já visitou, cara. Cara, tem uma cidade que eu morei quando eu trabalhei pela Deloitte lá no Canadá, que é Vancouver. Ela foi eleita a melhor cidade do mundo por muitas vezes. Uma cidade maravilhosa, linda, com muitas opções de esportes. No mesmo dia você pode esquiar, pode surfar, pode fazer andar de bike, correr nos parques. Cidade maravilhosa, limpa, pessoal super educado, muito agradável. Legal. E na cozinha, meu caro, qual que é a sua especialidade? Bom, o que os meus filhos gostam que eu faço todo final de semana é churrasco. Então, pô, aí também. Até no final do ano a turma gosta do bacalhau que eu faço aqui de Natal. Aí, rapaz, o cara é um Masterchef, tá louco. Tá melhor do que 99% da turma que vem aqui, viu? Tá louco. Ô, louco, é isso, meu. Fiquei feliz agora, então. E, cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira mudou sua visão e que você pode compartilhar aí com a gente, que te impactou, né, cara? É um livro de corrida. Rapaz, vai fugir o nome dele aqui. Não é do japonês, não. Desafio do Portuga. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que eu até te indiquei esse livro já, hein? Será? Operação Portuga. Operação Portuga. Muito bom. Ele não é relacionado à corrida. Ele é relacionado a
a vida. É super bacana. Recomendo você ler, Operação Portuga. Legal, vou ler. Muito bom. Muito bom. E, cara, agora uma mais filosófica pra gente finalizar de verdade. É o seguinte, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Acreditar e ter paciência, que quando você faz a coisa certa, as coisas acontecem, sabe? Acreditar. Quando a gente é mais jovem, a gente quer que as coisas aconteçam numa velocidade que não é normal, né? Tudo tem seu tempo. Então, me resgatando lá atrás, acho que acreditar e ter a consciência de que continuar e sempre fazer o certo e o bem vai trazer o resultado e aquilo que você espera. Bacana! E pra você que ouviu esse episódio meu aqui com o Paulo, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou. Afinal, você tá aqui com a gente até agora, né, cara? Então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, no Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e o X. Eu não sei se o X já voltou. Já voltou o X, Paulo? Não sei. Não sei mesmo. Também não sei, eu não olho essas porra também, tá louco. E entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva também pra gente para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Nós adoramos receber um oi, tá certo? Xará, muito obrigado, cara, de novo. E eu sempre finalizo os meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria. Me despeço dizendo o seguinte, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fica tranquilo. Eu vou deixar uma outra aqui pra você, cara. Na montanha passa boi e passa boiada. Só não passa jacaré porque acabou o amendoim. Que Maria. Uma pior que a outra, né, irmão? Você me desafiou, cara. Agora desafiou. Mas tá vendo? Bom demais. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.